Eu estava aqui pensando, né? O que é servir a Deus realmente? O que é servir a Deus? Em Josué, não é? No verso 1, me parece que 5, diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é servir a Deus? Será que servir a Deus, né? Nós frequentarmos os cultos da nossa congregação, da nossa denominação, da nossa igreja local, aonde nós, né, costumamos nos reunir? Será que é somente isso? É claro que isso também faz parte, mas será que é servir a Deus ir aos cultos, como alguns imaginam? Será que servir a Deus é apenas prestar algum tipo de serviço na congregação local, na igreja em que você se reúne, fazendo parte de algum departamento, tendo alguma função ali, né, na igreja local? Isso também é servir a Deus, mas será que é exatamente isso? Será que servir a Deus não é algo muito mais profundo? Não é algo muito mais, algo maior? Será que servir a Deus não é um estilo de vida diário, cotidiano, semanal, mensal, anual e inclusive eterno? Porque nós temos a eternidade dentro de nós e nós temos a esperança da vida eterna. Será que servir a Deus se resume a algumas ações que nós praticamos? Olha, eu entendo que servir a Deus, primeiro, é um plano para toda a nossa vida. Nós não podemos, uma hora, nos sentir servos de Deus, nos sentir servindo a Deus, outra hora, nos sentirmos desconectados, nos sentirmos, né, improdutivos. É claro que tem época que se produz mais, que se faz mais, mas assim, algumas pessoas limitaram a questão de servir a Deus, né, pertencer a uma igreja evangélica, fazer parte de um serviço da igreja. Servir a Deus é não perder um culto. Servir a Deus é não perder uma escola dominical. Servir a Deus é fazer parte, né, de algum serviço, de algum departamento. Mas nós servimos a Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós servimos a Deus quando servimos bem a nossa família, quando nós servimos ao próximo, quando nós servimos ao nosso irmão, quando nós prestamos um culto diário a Deus. Nós servimos a Deus quando nós temos uma vida de intensidade com Deus, de comunhão. Quando nós nos colocamos verdadeiramente ao dispor do Senhor, quando nós dizemos: eis-me aqui. Nós servimos a Deus quando, na verdade, nós praticamos os mandamentos e os princípios ensinados por Jesus. Isso quando a gente põe em prática e vive isso no dia a dia, no nosso dia a dia, com as pessoas do trabalho, da nossa rua, da nossa vizinhança, da nossa comunidade, da nossa família. E é claro, né, e é claro com os nossos irmãos, os domésticos da fé. Isso é importante a gente entender, porque tem pessoas que vai 3, 4 vezes, né, por semana na igreja, nos cultos, né, bota uma roupa de crente, fala como crente, contribui como crente, canta como crente, né? Isso durante os cultos, isso no meio em que ele vive, que ele se relaciona, da sua congregação. Mas a questão é muito mais ampla, é muito maior, ela se estende e se dá numa amplitude bem maior, né? Nós servimos a Deus quando nós somos, por exemplo, sinceros uns com os outros, quando nós gostamos da verdade, quando nós amamos a santidade do Senhor. Nós servimos a Deus quando nós o adoramos, quando nós cumprimos seus mandamentos, os seus princípios, os princípios do Evangelho, né, sem esperar nada em troca. Quando nós
não fazemos as coisas para Deus, ou quando nós não adoramos, por recompensa. Porque essa foi a acusação de Satanás contra Jó. Né? Que Jó servia bem a Deus, porque Deus dava tudo do bom e do melhor para Jó. E assim, eu tenho a impressão que nós somos de uma geração que quer as coisas rápidas, que quer as coisas boas, nós gostamos de pedir, nós gostamos mais de pedir do que dar, nós gostamos de ostentar, nós gostamos de aparência de vida, nós procuramos os nossos iguais, nós gostamos de pertencer a uma casta, entendeu? A uma classe, a uma hierarquia maior, quando na verdade não foi nada disso que Jesus ensinou. Jesus nos ensinou a nos despojar desse desejo de servir por recompensa. Jesus nos ensinou a nós sermos humildes, a nós sermos simples, a nós sermos mansos, a nós sermos irmãos, amigos. É claro que tem aquelas pessoas que, infelizmente, a gente não consegue ter uma proximidade maior. Não por nossa causa, mas por causa das pessoas, do tipo de pessoas que elas são, das atitudes, mesmo sendo crente. Então, servir a Deus é algo muito maior do que você simplesmente pertencer a uma igreja evangélica. Servir a Deus é algo muito maior do que você estar em todas as reuniões da igreja. Servir a Deus é algo muito maior do que eu e você nos vestirmos e falarmos. Nós temos uma vestimenta de crente, uma aparência de vida de crente. Servirmos a Deus é algo muito maior do que você, né, ou eu pertencer a um departamento da igreja. Sou um diácono, sou um presbítero, sou um pastor, sou um pregador, sou um cantor, sou um missionário. Isso é claro que é servir a Deus, mas servir a Deus é algo muito maior. Então eu queria que você pensasse sobre isso, refletisse sobre isso. Se você está servindo a Deus como a Bíblia ensina, eu estou fazendo a minha reflexão. E a cada dia eu chego à conclusão que servir a Deus é algo muito mais profundo, é algo maior do que nós possamos pensar, é algo diário, é algo constante, é algo em todo o tempo, é algo que devemos fazer sem ambição, sem troca, sem avareza, sem barganha. E nosso culto tem que ser um culto diário, né? Noturno, inclusive, a Deus. A gente só não presta culto enquanto estamos dormindo. Então eu estou aqui pensando sobre isso e cada dia eu chego à conclusão de que eu preciso servir melhor, de que eu preciso ser mais servo, porque essa palavra servo ela é muito poderosa. Servo, na língua original do Novo Testamento grego, é escravo. Escravo tem uma vontade, mas ele entregou ao seu Senhor. Portanto, ele vive à disposição desse Senhor. Ele vive para esse Senhor. Então, muitas vezes, nós abrimos a nossa boca e falamos, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Por quê? Porque você canta na congregação, porque você prega nas igrejas, porque você não falta culto, porque você é firme lá no seu departamento. Só por causa disso, isso eu quero que você saiba que isso é muito pequeno diante da servidão em Cristo Jesus, pelo Espírito, mediante a palavra de Deus, né, que o Senhor quer de nós. Que Deus possa nos capacitar a servi-lo melhor, pois nós sabemos que mesmo nós fazendo tudo, ainda somos servos infiéis. E sabemos também que nós somos amados e justificados diante do Senhor, não por obras, porque se for por isso, nós temos do que nos gloriar. Paulo fala lá na sua carta aos Gálatas que o trabalhador que trabalha e recebe salário, o pagamento do salário dele, na verdade, o que recebe salário, o pagamento do seu salário é algo mais do que justo. E ele tem como requerer do patrão porque ele trabalhou. Agora nós, né, fomos salvos pela graça de Deus. Salvação não é porque merecemos. Fomos salvos como recebendo um presente de Deus, porque a salvação é chamada de dom de Deus, né? E aí tudo que nós recebemos de Deus foi dádiva, foi dom. Toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, né? Tudo que nós recebemos é porque nós não merecemos.
Então não adianta a gente querer ficar batendo no peito, eu sirvo a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo outro, né? Porque nada disso vai me justificar, apesar de que vai me recompensar, né? Deus quer que a gente seja abundante, que a gente produza muito fruto em todas as áreas da nossa vida, de todas as formas, de todas as maneiras. Isso é possível por causa da capacidade do Espírito Santo de Deus em nós. Porque está escrito, nossa capacidade vem de Deus e o que somos, somos pela graça de Deus. Então, se nós temos que nos gloriar em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E ali ele não só morreu, mas ressuscitou para nos dar o Espírito Santo e o poder da sua ressurreição. Então, com o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação e que, habitando em nossa vida, nos guarda e nos protege de todo mal e serve como consolador e nos leva e serve na nossa vida como advogado, e o Espírito Santo nos liberta, o Espírito Santo nos cura, o Espírito Santo também nos alegra, o Espírito Santo também nos reveste, o Espírito Santo também nos enche, e aí cheios do Espírito Santo, revestidos do seu poder, como crentes espirituais, andando na verdade, na luz do Senhor, tendo a palavra de Deus, o Evangelho, como lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, né? Então nós podemos servir a Deus. Ou seja, servir a Deus é uma capacidade que vem do Senhor. Nós temos que buscar, com certeza, nós temos que buscar, nós temos que pedir para receber, bater para se abrir, nós temos que buscar para achar. Porém, né, a reflexão é sobre não achar que a gente está servindo a Deus, porque na verdade a gente é um frequentador de culto, é um frequentador de igreja, é um contribuinte, né? Esse é um engano que nós não podemos ter no nosso coração. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e nos faça crescer em graça, em amor, em verdade, em luz na sua presença, para que nós possamos verdadeiramente servi-lo melhor. Que Deus abençoe a sua e a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.